Boa tarde a todos, mais uma vez, tá, pessoal? Não se esqueçam, né? A partir de agora, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, ó. Não se esqueçam de acessar a sala correta, né? Não sei se tem mais alguém na outra sala, ó. Ok, não tem mais ninguém por lá, todos migraram para cá, né? Beleza. Então, olha só, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora. Todos conseguiram acessar esse arquivo, pessoal? Novamente, eu vou baixar aqui, ó. Vou baixar ele. Sim. Legal. Então, tá bom. Agora eu vou abrir ele. Vou abri-lo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos estudar um pouquinho aí, ó, né? Essa parte aqui é a apresentação do curso. Eu já tinha colocado isso aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, a gente estava falando lá para vocês que na primeira parte a gente vai trabalhar aqui, né, as placas de Arduino, tá? Então vamos lá. Placas de Arduino. Depois a gente vai estudar as IDEs, tá? E as linguagens de simuladores. Tem uma apostila aqui que é bem legal. Se vocês quiserem, vocês podem acessar. E a gente acaba utilizando ela no curso, né? Se a gente eventualmente tiver acesso aos kits, né? Se nós voltarmos a ter acesso aos kits, nós vamos acessar esse materialzinho aqui que já vem com o nosso kit, tá? Então, eu vou pedir para vocês depois baixarem, ó. Eu vou entrar aqui na página, apostilas Electrogate, tá? Então, as ETECs e as FATECs, olha aqui, ó. Elas adquiriram esses kits, né? E nós estamos usando, nós vamos poder usar esses kits aqui, tudo bem? Então, eu vou até verificar se eu tenho um aqui para já liberar um para vocês também por aqui, ó. Então, para a gente começar com o Arduino, a gente utiliza esse materialzinho aqui, ó, que é os nossos kits que nós tivemos lá, como eu estava dizendo a vocês, tá? Eu vou abrir aqui para a gente pesquisar um pouquinho ele, conhecer esses materiais, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver, ó, a gente vai ter uma revisão de circuitos elétricos e componentes básicos, tá? Nós vamos estudar lá o que é carga, o que é tensão, o que é potência e energia, conversão de níveis lógicos, revisão dos componentes eletrônicos, resistores e capacitores, tá? Vamos fazer alguns desses experimentos, ó. Então, nós vamos fazer esse experimento aqui, ó, utilizando potenciômetro, depois divisor de tensão, entrada e saída digitais, sensor de luz. Vamos tentar usar o microservo e o sensor de temperatura, tá? Então, essa é a primeira parte do nosso curso, antes da gente ir pular para os kitzinhos, tudo bem? Então, olha só, a gente vai começar a estudar hoje as principais placas. Então, uma definiçãozinha aí, pessoal. Olha só. O nome do nosso curso é Programação de Sistemas Embarcados, né? Mas, afinal de contas, o que significa sistema embarcado, né? O que significa sistema embarcado? Então, olha só, pessoal, uma definição, né? A robótica, ela é uma área multidisciplinar, né? E que não existe por si só. Ela depende de conhecimentos de matemática, depende da física, depende da mecânica, depende da elétrica e de outras áreas afins, tá? Então, uma definição de sistema embarcado é o seguinte, ó. É um sistema incorporado, né, em um sistema computadorizado desenvolvido especificamente para uma determinada aplicação, tá? Então, essa é a definição de sistema embarcado, tá? Exemplo, né, ó, um computador com uma CPU é um sistema embarcado, né? Uma memória, entradas e saídas dedicadas,
sistemas eletrônicos dedicados, tá? São sistemas embarcados. Quais são os principais usos dos sistemas embarcados, pessoal? Eles são utilizados em missões críticas, automação e controle, né? São usados para redução de custo comparado à solução 100% hardware. Eles possuem um baixo consumo de energia e eles possuem uma boa performance, tá? O que existe dentro dos sistemas embarcados? Aqui são as suas principais funções, tá? Quais são os principais tipos de sistemas embarcados, né? Então, eles podem ser, dentro da sua lógica de programação, né? Eles podem ter uma capacidade de processamento, uma arquitetura e uma memória, né? Então, esses três elementos aí, ó, processamento, arquitetura e memória, são elementos chaves dos sistemas embarcados, que são diferentes dos computadores clássicos. Então, nós estamos comparando duas coisas aqui, ó, tá? Nós estamos comparando lá um computador que tem a CPU, que tem o seu monitor e os seus periféricos, né? Periféricos de entrada, teclado, o mouse, o microfone e os periféricos de saída, né? O monitor, pode ser também aí algum outro tipo de periférico de saída, como uma impressora, tá? Uma caixa de som. Agora, veja bem, um sistema embarcado, ele pode ter todos esses periféricos, né? Só que ao invés dele ter um micro, ao invés dele ter esse sistema que você dá um input, né, de entrada, você insere dados nele e ele te retorna nesse formato de som ou no formato de vídeo. O microcontrolador, ele possui entradas e saídas analógicas e digitais, tá? Essa é a principal diferença dele para o microcomputador normal, tá? Então, nós dizemos que um sistema embarcado, ele continua possuindo lá o seu processamento, ele vai ter um processador, nós vamos estudar isso daí, tá? Ele vai ter uma chamada arquitetura de construção, tá? Ou seja, o que seria a arquitetura dele? Seria a lógica de montagem dos componentes que formam esse sistema embarcado. E também a sua memória, tá? Então, além disso, como eu estava falando para vocês, esses três itens principais, processador, arquitetura e memória, formam um sistema embarcado e ele é composto do quê? Esses elementos, eles formam um microcontrolador, o microprocessador e a linguagem, tá? Pode ser escrita em FPGA, ou ASIC, ou GPU. Nós temos aí a linguagem C, C++, HDL, CUDA, RTOS, FreeRTOS, MQX, UCOS, e os principais sistemas operacionais são Windows, né? Embarcado, o Linux embarcado e o Android, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui dois microprocessadores e microcontroladores. Só um minutinho, eu vou pegar aqui para vocês. Estão conseguindo visualizar? Sim. Tá bom, aí já tá bom. Pessoal, vocês estão conseguindo me enxergar? Sim. Então, beleza. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês um exemplo do microcontrolador, né? Que é o Arduino, ó. Então, aqui está a nossa plaquinha do Arduino, tá? Essa é uma placa do Arduino Mega, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ok? Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês como que ela funciona, com vários detalhezinhos, tá? Então, isso daqui é um microcontrolador. Vou mostrar para vocês aqui, ó, aonde é que está. Vou perguntar aí para vocês, ó, para ver se vocês estão atentos ao que a gente falou.
Do que é composto um sistema embarcado, pessoal? Primeira pergunta, quais são os 3 elementos básicos de um sistema embarcado? Quais são eles? Processador, arquitetura e memória? Isso, muito bem. Então, olha só, quando eu estou falando de processador, é esse cara aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, mostrando com a caneta aqui, ó, esse cara aqui, esse aqui é o processador. Tá bem aqui no meio, tá? A arquitetura, o que é arquitetura? A arquitetura é como se fosse a própria plaquinha aqui que conecta o processador e as memórias, tá? Vocês não vão conseguir visualizar aqui, ó, mas vizinhos aqui, que são os chips de memória, tá? Então, eu tenho 2 chips de memória, eu tenho o processador e eu tenho as entradas e as saídas. As entradas e as saídas analógicas. E, além disso, eu tenho dentro do meu microcontrolador uma conexão aqui que eu faço com a IDE, que é a minha plataforma de programação, tá? Então, olha aqui, ó. Esse aqui é a parte... Então, vamos lá. O que eu estava mostrando para vocês, ó. Essa primeira parte aqui, ó. O que eu estou mostrando para vocês? Isso daqui envolve o quê? A parte de processador, né? Depois eu tenho as memórias, né? O Arduino, o microcontrolador que eu estava mostrando para vocês. Ele possui um processador, né? Depois as memórias e a arquitetura, né? A arquitetura é a que conecta todos esses elementos aí, tudo bem? Então eu tenho aqui fontes de entrada e fontes de saída, tá? Analógicas e digitais, como a gente vai estudar depois, tá? Se nós pegarmos aqui, ó, por exemplo, ó, esses terminais aqui, ó, o terminal de alimentação, tá? Eu preciso dessa fonte de alimentação. E esse terminal aqui é o conector externo, tá? Eu faço a conexão externa com o meu Arduino através desse cabinho aqui, tudo bem? Então, esse é um exemplo de microcontrolador que nós vamos estar trabalhando. Nós vamos simular com esse carinha aqui, tá? O Mega e pode ser o Uno também, tá? Essa aqui é uma versão um pouquinho diferente, mas eles são os mesmos microcontroladores, tá? Esse daqui, pessoal, é um outro microcontrolador bastante conhecido, que é o Raspberry Pi 3, tá? Então, ele já está numa caixinha aqui. Então, é a mesma ideia, tá? O que eu tenho aqui, ó? Internamente eu vou ter... Olha lá, ó, eu tenho os processadores, né? Os chips, que são chips de processador. Depois eu tenho os chips de memória. Daí aqui, ó, eu tenho as entradas, né? Veja que aqui esse micro, ele além de ser microprocessador, ele é microcontrolador também. O Arduino também, tá? São microprocessadores e microcontroladores. Então veja que aqui ele tem essas entradas que são portas, né? USB. O que significa a porta USB, tá? Em inglês, né? Porta serial universal, ou barramento serial universal, tá? Então, é esse carinha aqui, ó, são 4, tá? Então, qual que é a diferença do Arduino para o Raspberry? Ele tem um pouquinho mais de entradas, tá? Depois eu tenho esse conector aqui de Ethernet, né? Então, é uma rede interna, né? Uma rede de Ethernet é aquela rede que você utiliza os cabos de rede, aqueles cabos azuis que são chamados cabos UTPs, tá? Se eu pegar aqui do lado também, ó, no Raspberry, esse aqui é um exemplo de um sistema embarcado, tá? Sistema embarcado que é um microcontrolador. Esse aqui é o cérebro do sistema embarcado. Então, daqui eu consigo montar N sistemas, tá? Consigo montar robôs, eu consigo montar máquinas, eu consigo controlar uma série de sistemas eletrônicos, uma série de sistemas eletroeletrônicos, que vão desde a automação predial de uma residência, até a automação predial de um escritório, até a automação predial de um comércio, tá? Então, aqui a gente tem um pino aqui de áudio, né? Um terminal de áudio aqui. Aqui a gente tem uma porta HDMI, que é para se conectar ao monitor de vídeo, tá? E aqui a gente tem um terminal de alimentação,
tá certo? Nessa outra face aqui, nós temos a entrada para um chip de memória, né, que é um cartão SD, por onde vai ficar, olha só, a parte de trás dele, ó, esse chip aqui é por onde a gente vai gravar os chamados sistema operacional, tá? Então, lá nos computadores normais, os sistemas operacionais que rodam são Windows, né, e Linux. Então, aqui nesse caso, nós temos um sisteminha operacional também que roda em Linux. E também você vai baixar lá no site do Raspberry, né, uma imagem que a gente chama de boot, né? É um arquivo de boot que vai fazer com que rode um sistema operacional. O que é o sistema operacional, pessoal? É o principal programa de um computador, né? Então, eu tenho a parte física, eu tenho toda a parte física do microcontrolador, que são aí, vamos pegar no exemplo lá do computador convencional. A gente tem a placa-mãe, a gente tem lá os periféricos de entrada, né? Mouse, teclado, scanner, monitor, touch, né? Enfim, e os periféricos de saída, que seria o som, o monitor com o vídeo, poderia ser impressora e tudo mais, né? Então, todos esses componentes estão conectados dentro da placa-mãe e para que eles consigam se comunicar, você tem que ter um sistema operacional que faça com que eles conversem entre si, né? Então, os microcontroladores também, eles rodam através de um sisteminha, né, operacional, que é o caso do Raspberry aqui, tá? E aí, é só para vocês terem uma ideia, nessa primeira aula, do que seriam, né, esses microcontroladores. Por isso que a gente está explicando isso daí para vocês, tá bom? Alguma pergunta até aí, pessoal? Tudo bem? Mostrei para vocês lá que o sistema operacional fica dentro daquele chipzinho lá, né? E, então, basicamente é isso, tá, pessoal? Essas definições aqui são importantíssimas, tá bom? Conhecer, saber o que é o sistema embarcado e saber, né, que nós podemos utilizar esses diversos, né, componentes eletroeletrônicos aí para estar trabalhando e criando, né, fazendo projetos, tá? Projetos ou soluções para os mais diversos tipos de problemas tecnológicos, tá? De aplicação, tá? Então, às vezes, você tem um problema na indústria, você tem um problema, sei lá, no trânsito, né? Você quer criar uma impressora 3D, você pode usar um microcontrolador, tá? Então, a ideia é que a gente conheça, a gente tenha ideia desses conceitos aí, para depois a gente começar a projetar. Desde os projetos mais simples até os projetos mais complexos, tá bom? Lembre-se do seguinte, pessoal, o nosso curso aqui é um curso, né? O curso de vocês é um curso que vai dar uma profissão para vocês, vocês vão sair como programadores, tá? Só que ele não é um curso avançado, né? Ele é um curso básico, tá bom? Nós vamos conhecer os componentes básicos, montar circuitos básicos e progredindo para até os de média complexidade. Agora, sistemas com grande complexidade, aí depende de uma série de outros fatores aí, que depende de estudos, né? De outros graus de instrução, tá bom? Vocês vão alcançar logo mais aí em cursos de graduação, cursos de pós-graduação e tudo mais. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu vou passar para vocês aqui também, ó, uma dica, que é esse site aqui, ó. Fiquem ligados nesse site aqui, porque tem muitas novidades bacanas. É o site Embarcados, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, mostrar para vocês. E aí vocês vão entender, legal, né? Qual que é a ideia de um sistema embarcado. Então, é um site totalmente dedicado ao curso que nós estamos fazendo, né? Não necessariamente ao curso, mas ao tema, né, das nossas aulas. Então, olha lá, existem já seminários, vocês podem se inscrever, né? Olha lá, seminários, sistemas embarcados e IoT, que é Internet of Things, né? Internet of Things, que é a internet das coisas, tá?
vocês vão poder se inscrever aí, tá? E grandes novidades aqui, ó, com aquisição de sinais, conceitos básicos, tá? Plataformas, vocês vão encontrar webinars aqui, ok? Eu ainda não explorei bem aqui, mas tem a parte de sensores. Eu já conheço o site, já conheço a equipe, tá? E tem algumas videoaulas, ó, e-book, ESP, que é um é um shield, né? O shield é um complemento de uma placa, depois nós vamos estudar isso daí. Ele se acopla, né? Nós temos a placa e depois nós temos o shield, tá? Então são gratuitos, ó. Vocês podem depois acessar aqui, né? Na parte de e-books e complementando o material de vocês aí, quando vocês tiverem um tempinho a mais, tá? Tem a parte de hardware, né? Não se esqueçam que a diferença entre software e hardware, né? É que hardware é a parte física, né? É a parte física. São os componentes, né? O próprio nome diz hardware, a parte dura. E a parte software, né? Diz, é a mesma coisa que leve, são os programas, tá? Então, todo microcontrolador ele depende de um programa para rodar, tá? Então, aqui, hardware, ó, como os computadores fazem contas, né? Dê uma olhadinha nisso aqui para vocês ficarem mais por dentro dessa linguagem que vocês estão estudando, tá? E aqui tem a parte de software. Aqui tem uma área totalmente dedicada ao Arduino, ó, tá? Tudo que vocês quiserem não, uma boa parte do que vocês precisam aprender são novidades estão aqui nessa página. Não se esqueçam também, pessoal, de que existe o site e eu queria saber de vocês, quantos de vocês já fizeram um cadastro lá na plataforma do Arduino? Quem conseguiu fazer o cadastro? Professor, eu não consegui porque estava tudo em inglês, eu não consegui traduzir e ficou confuso para mim. Então, vamos lá. Novamente, pessoal, o inglês é uma coisa essencial, tá? É uma coisa essencial. Mas vocês têm que, de alguma forma ou de outra, vocês vão ter que buscar se especializar e se tornarem proficientes no inglês, tá bom? Ô, professor, mas Oi. geralmente não tem sempre a opção aqui na parte superior direita, sempre tem a opção de idioma para você mudar para Sim, é o que eu estava português, explicando ontem. Então. mas é do próprio Charme mesmo. Você vai Então, lá e coloca. Isso. Só que o que acontece é o seguinte, ó. Algumas coisas são traduzidas, né? Você vai clicar aqui, ó, com o botão direito e traduzir para o português. Ele vai traduzir essa primeira página frontal. Então, clica com o direito do mouse, ó, vai lá e traduzir para o português, tá? Aí você, ó, novamente, clicou aqui, vai lá e traduzir para o português. Aí você vai lá em entrar, né? E começa a dar as entradas aí, tudo bem? Só que, o que vai acontecer? Na hora que você vai baixar um arquivo em PDF, você não vai ter, muitas vezes, o arquivo traduzido em português. E, além disso, uma outra questão extremamente importante é que os comandos que nós vamos estudar, eles não são em português, pessoal, tá? Os comandos que nós vamos estudar, eles são em inglês. Então, nesse sentido, eu creio que vocês estão no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Então, o inglês, ele está no programa de vocês, se eu não me engano, desde a quinta série, sim ou não? Sim. Beleza. Então, olha lá, em inglês, vocês tiveram a quinta série, a sexta série, a sétima e a oitava, né? Agora, quem está no primeiro teve inglês também, quem está no segundo teve inglês. Então, vamos pegar aí, ó, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo. Quem está no segundo já teve 6 anos de inglês, pessoal. Quem teve 6 anos de inglês deve saber as palavras básicas, tá bom? E nós vamos programar em inglês, vocês precisam conhecer isso daí, tá bom? Mas, pessoal, cadastrem-se aqui nessa plataforma, tá?
Cadastre-se na plataforma e vocês vão ver como é fácil, tá? Você começa com palavras, ele trabalha a parte da escrita, a parte da pronúncia, tá bom? E o enriquecimento do vocabulário de vocês, tá certo? Então, novamente, tá? Fica a dica aí. Para vocês entrarem aqui, busquem, né? Novamente fazer o cadastro aqui no site do Arduino. Aí vocês vão vir aqui, coloca lá, traduzir para o português quem tiver dificuldade. Mas começa a tentar forçar um pouquinho a entender o que ele está falando em inglês, né? Nós vamos trabalhar aqui com muitos comandos que são em inglês, ó. Por exemplo, ó. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um script, de programa, tá? O que é o script? Então, você tem que vir aqui, ó, né? Você sempre, se você tiver dificuldade com inglês, então você tem que vir aqui no Google, já aproveitando, né? Vem no tradutor. Eu já tenho ideia do que é script, mas se você falar, puxa vida, tanta palavra, vão ter muitas palavras em inglês, né? Então, aí você vai falar, poxa, o professor falou a palavra script, né? O que significa script? O script, pessoal, é um roteiro. Mas vamos ver o que ele traduz, ó. Olha lá, roteiro, tá? O script é a escrita, é o manuscrito, é o texto, a caligrafia, né? Então, tá lá, ó. Então, esses aqui são sinônimos em português. E esse aqui são os sinônimos em inglês, tá? Dei a dica aqui do Google, tá? E aqui voltando, né, ó. O que vai acontecer? Muitos códigos vão vir nesse formato aqui para vocês, tá? Ó, upload the bootloader on the board using an external programmer, tá? Então, aqui, o que ele está falando? Alguns códigos, nós vamos escrever os nossos códigos, tá? E isso daqui que vocês estão vendo chama-se comentário, né? Isso aqui são comentários do código, tá? Aqui, o que eu tenho aqui desse lado de cá? Eu tenho esse símbolo aqui, é o símbolo de uma cifra, né? Ou cifrão, tá? Então, eu vou ter lá, Arduino-CLI, Born Boot Loader, tá? Então, isso daqui é um comando, tá? O que aparece em amarelo aqui, ó, o que aparece, a gente vai ver as várias cores que aparecem dentro do script, né? Então, eu vou ter lá, verde representa um arquivo, é o arquivo Arduino-CLI. Burn-bootloader vai significar lá, por exemplo, uma biblioteca, ou pode ser um comando, né? E assim sucessivamente, tá? Aí eu vou ter um help lá. Aí depois vem aqui o comentário. Então, geralmente, o comentário, ele vem explicando o que a gente está fazendo, né? Ó, o upload, ou seja, quando você está subindo, né? Download, você está baixando. Upload, você está subindo. Então, está dizendo, ó, para você subir ou para você mandar esse código, né? Do bootloader para a placa, use um programa externo, um programador externo, tá? Então, aí o que acontece? A gente está falando aqui de utilizar uma biblioteca, né, para exportar esse programinha, que a gente chama carregar a placa, tá? Então, a gente carrega a placa do Arduino, a gente monta o programinha dele aqui e a gente carrega ele no Arduino. A gente vai mostrar para vocês todo esse processo ao longo do curso, tá bom? Aí depois, ó, usage, examples, flags, global flags, tá? Então, muitas coisinhas vão estar em inglês. Agora, obviamente que eu posso abrir programinhas aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou abrir um aqui que está totalmente comentado em português, ó. Então, já vou abrir aqui para vocês conhecerem. Ó, vou clicar nesse daqui, tá? A gente compila ele por aqui. Então, olha só, esse aqui é um programinha, tá? Você pode ver que ele já vem, ó,
com os comentários, né, em inglês, tá? Depois, ó, as definições, os includes, os define, né, as linhas de comando são todas em inglês também, tá? Depois os comentários, ó, defina as variáveis, bem como connect a, né, especifique os links e os parâmetros iniciais, tá? Depois inicialize as variáveis, estão linkadas, e assim sucessivamente, tá? Então aí é legal começar a fazer essas traduções aqui, muitas vezes nos códigos. E a maioria dos compiladores, que eu vou mostrar para vocês, elas vêm em inglês também, tá? Então, na aula de amanhã, nós vamos trabalhar, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se vai estar aqui. Nós vamos trabalhar aí algumas plataformas, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para adiantar vocês. Que são aquelas, olha aqui, ó. Nós vamos trabalhar com essas plataforminhas aqui, ó. O Arduino IDE, por isso que eu preciso que vocês se cadastrem, tá? Aqui. E o Arduino IDE já é esse cara aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó. Isso aqui já é uma IDE, tá? Então eu preciso que vocês já tenham instalado isso daí. Se vocês tiverem dificuldade, vocês me deem um alô, tá bom? Mas procurem cadastrar aí com o e-mail de vocês da FATEC. Então nós vamos continuar estudando essa IDE, isso aqui é uma IDE. Depois nós vamos estudar outros simuladores também, tá? Como, por exemplo, aqui o Simulid, tá? Se você clicar aqui, você também já pode entrar e se cadastrar lá, ó. Simulid. Download. SolidForge, tá? Então, esse aqui é um outro simulador que nos ajuda, né? Esse Simulid aqui, ele nos ajuda a montar, né, os circuitos que a gente está querendo montar, independentemente da gente estar com os robôs na mão, tá? Com as placas na mão, os equipamentos na mão. Então, a gente consegue fazer virtualmente. Por isso que nós migramos do curso presencial para cá para o curso online, porque existe essa possibilidade da gente estar trabalhando aqui, tá? Tem um outro também que é o Circuito I/O, que a gente vai estudar para começar a montar os nossos circuitinhos, tá? Que é esse daqui, ó. Circuito I/O, www.circuito.io. Então, a gente entrando aqui, ó, a gente vai ter as nossas placas, né, ó. Olha aqui, ó, já consigo acessar uma plaquinha, né, que é o Arduino Uno, ó, e ver as informações dela, tá bom? Beleza. Então, tá ok. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado aí a vocês, tá?